Olá, galera, tudo bom? Aqui é o professor Bruno e nós vamos continuar agora os estudos da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Nós já estudamos vários artigos, né? Terminamos aí, o último vídeo foi sobre o artigo 37, do 32 ao 37, e agora nós vamos avançar e vamos fechar a etapa do processo administrativo denominada instrução. Tá? Então, esse é o vídeo 3 da instrução no processo administrativo federal. E quero fazer um convite para você. Lá no meu site, que é esse que está aqui logo abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de questões comentadas da Lei 9784. Então é a sua oportunidade, passe lá e adquira o curso de questões, tá certo? Então vamos aí aos artigos 38 ao 46, nós vamos avançar agora. Nesse artigo 38 fala sobre a iniciativa probatória do interessado. Então, iniciativa probatória, iniciativa em relação às provas. Vejamos o que diz o 38. O interessado ele poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, que é a fase que nós estamos percorrendo, juntar documentos e pareceres. O parecer nós temos aqui como um documento técnico, não é? Requerer diligências, perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então, olha, quando eu falo de iniciativa probatória, a gente sabe que a iniciativa de provar, em regra, cabe à administração, mas pode o interessado, nesse caso, na fase instrutória, antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, tá bom? Então, quebrando um pouquinho da regra. Esses elementos, eles, claro, deverão ser considerados na motivação do relatório e também da decisão. Tá? Senão, por que nós teríamos esses documentos, pareceres, diligências e perícias dando base para a decisão, né? Ou ensejando a decisão? Somente poderão ser recusadas, ou seja, tudo isso que nós falamos, mediante decisão fundamentada, não é qualquer decisão, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, aquelas provas que atrasam a vida. Tá? Então, nesse caso, eles poderiam ser recusadas. Mas, vejam, tem que ser uma decisão fundamentada. Então, se é ilícito, por que é ilícito? Por que eu estou recusando? Por que ela é impertinente? Por que elas são desnecessárias? Entenderam isso? Então, regra geral, quem prova é a administração, mas pode o interessado ter essa iniciativa probatória. Bem, o artigo 39, ele vai tratar para nós sobre a prestação de informações. Olha só, quando for necessária a prestação de informações ou apresentação de provas pelos interessados ou ainda terceiros, serão expedidas intimações para esse fim. Então, olha, a intimação aqui é um meio pelo qual será utilizado para adquirir essas informações ou para conseguir essas provas. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se ele entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Então, olha, o que pode ocorrer é suprir de ofício a omissão, mas em nenhum momento o órgão competente ele vai se eximir de decidir, né? Ele vai se eximir de tomar a decisão. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento desse prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Então, esse artigo 40 traz uma hipótese de arquivamento do processo. Quando dados, atuações ou documentos ao interessado forem necessários e não for atendida essa solicitação.
Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se, obviamente, data, local e hora de quando vai ocorrer essa intimação, que local, qual horário, não é? Então, para você gravar o prazo da intimação, olha, intimação, Tzinho aqui de 3 dias. 3 começa com T, você não esquece o prazo da intimação. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido? Um órgão consultivo. O parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Então, eu estou falando aqui de um órgão que vai dar um parecer técnico, e eu gostaria que vocês anotassem aí, quando eu tenho a administração enunciando uma opinião técnica, e de que nós estamos falando de um órgão consultivo, acerca de determinada matéria que a administração, por si só, precisa de que seja emitido um documento que tenha ali informações mais técnicas específicas sobre determinado fato. E o prazo para emissão desse documento, 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Tá? Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido, o processo não terá seguimento até a apresentação e quem atrasou é responsabilizado. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu. Então aqui eu tenho 2 parâmetros a observar. Um parecer obrigatório e vinculante e um parecer obrigatório e não vinculante. Obrigatório e vinculante, o processo não tem seguimento. Obrigatório e não vinculante, a tomada da decisão não impede o prosseguimento, mas também não impede que o responsável pela omissão nós tenhamos aí que tomar alguma decisão em relação a esse responsável. Quando por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o prazo, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar um laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, eu estou falando agora, olha só, eu tenho o conteúdo probatório. Com o conteúdo probatório em mãos, o prazo para manifestação do interessado são 10 dias. Isso é importante, tá? Salvo se outro for legalmente fixado. Então, encerrou a instrução, tem o prazo de manifestação de 10 dias para o interessado se manifestar. Em caso de risco iminente, quando eu falo aqui no artigo 45, que é importante vocês gravarem muito esse artigo, quando eu falo risco iminente, nós temos em mãos um dano que é irreparável ou de difícil reparação. Tá bom? Então, em caso de risco iminente, ou seja, dano irreparável ou de difícil reparação, a administração pública poderá motivadamente, olha essa palavrinha novamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Tá bom? E veja, mas em todas as hipóteses, essa administração pública vai adotar medidas cautelares sem ouvir o interessado? Não, somente em caso de risco iminente. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e imagem. Então, não são todos os dados. Existem as exceções. Aqueles dados que precisam ser guardados no sigilo. O direito à privacidade precisa ser resguardado. A honra e também a imagem, aí sim serão protegidos. Tá certo? Bem, e por fim, o artigo 47, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, vai elaborar um relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão.
objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Tá? Então aqui nós temos qual vai ser a solução para aquele órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final. Tá? Então elabora o relatório, tem o conteúdo daquele relatório e encaminha para quem realmente será competente. Tá bom? A gente então fecha o vídeo de hoje com esse artigo número 47 e estaremos de volta dando prosseguimento aos estudos da Lei 9784, tá bom? Até mais, bons estudos!